sexto ano, acompanhem comigo aí na página 14, aqui tem mais, as paisagens e as desigualdades. Já falamos sobre esse texto. Questão 1. Observe a imagem acima e aponte elementos que mostram a desigualdade social. Então, o que nós podemos perceber aqui? De um lado, nós temos grandes e luxuosos prédios e de outro lado, nós temos aí moradias populares, bem mais simples. Então, essa paisagem aí já vem mostrando essas diferenças, esses elementos que retratam uma desigualdade social. Na questão 2, quais problemas a desigualdade social promove na sociedade? Nós vamos aí pensar nesse último parágrafo do texto. Nesse caso, verifica-se que a desigualdade é decorrente, entre outros fatores, da diferença de renda entre as pessoas e da falta de investimento do governo em moradia para a população mais carente. Ou seja, a riqueza está mal distribuída. Na página 15, temos aí sistematizar. Leia atentamente o texto a seguir. Então, vocês realizarão a leitura desse pequeno texto que está sendo aqui apresentado. E depois partiremos para as seguintes questões. 1. O que é paisagem do ponto de vista geográfico? Olha só, a paisagem, ela corresponde ao espaço visível. E nesse espaço visível, nós podemos identificar elementos culturais, nós podemos identificar elementos naturais e podemos identificar elementos naturais e culturais em um mesmo espaço. B. Quais são os principais tipos de paisagem? Nós sabemos que existem as paisagens naturais e as paisagens transformadas pela ação humana. Questão 2. Quando observamos uma paisagem, podemos vê-la de diferentes maneiras, dependendo da posição em que nos encontramos, a posição do observador. Quais são os 3 principais pontos de visão que podemos ter de uma paisagem? Nós temos a visão frontal, a visão vertical e a visão oblíqua. Questão 1 do segundo textinho aí que vem trazendo umas imagens. Refletir. As obras a seguir foram feitas pelo pintor, designer, gravador, figurinista e professor paulista Aldo Bonadei. O interesse por diferentes áreas levou-o a desenvolver atividades em poesia, moda e teatro. Um dos pioneiros no desenvolvimento da arte no Brasil, teve importante atuação na consolidação da arte moderna paulista. Observe atentamente cada um dos quadros. Então, nós temos aí 2 quadros. O primeiro, que é a paisagem do Morumbi, e o segundo, que é composição, casas. Os quadros representam paisagens diferentes. Identifique quais são e justifique. Então, vamos observar juntos aí. O quadro composição, ou seja, casas, ele retrata aí uma paisagem totalmente transformada pela ação humana, ou seja, uma paisagem antrópica
ela é uma paisagem transformada pela ação humana. Nesse caso, a ação humana será chamada de antrópica. Já o quadro Paisagem do Morumbi representa uma paisagem pouco transformada pela ação humana. B. Identifique todos os elementos naturais e culturais apresentados nas duas obras. Então, mais uma vez, vamos observar aí. No quadro Composição Casas, nós podemos perceber aí uma grande quantidade de elementos culturais, como as casas, por exemplo, as construções aí, uma rua. Agora, no quadro Paisagem do Morumbi, nós já vamos perceber um grande número de elementos naturais. Tem aí árvores, um lago, tem habitações, mas em menor quantidade se nós compararmos ao quadro Composição Casas. Releiam os textos, leiam com bastante atenção as questões e resolvam as atividades propostas.